A Suprema Corte Americana julga 77 processos por ano, enquanto o STF decide 88 mil ações. Agora, com a entrada em vigência do novo Código de Processo Civil brasileiro, há mudanças para quem precisa do Poder Judiciário. É o quadro Direito em Pauta que está chegando. Uma das mudanças é um recurso especial, que trata de uma ação ordinária de obrigação ao Estado para fornecer continuamente medicamentos para problemas de saúde, sob pena de multa. Esse é o tema do Direito em Pauta de hoje. Boa noite, seja bem-vindo, professor Paulo Regis. Boa noite, Bives. Sempre uma alegria estarmos juntos. Que honra. Hoje nós contamos com a presença da doutora em processo civil, professora Alessandra Mizuta de Brito, que, além de processualista, professora de processo civil, ela também é coordenadora do curso de Direito da unidade aqui de Canoas. E como sempre, Bives, nós contamos com a participação do professor Jorge Trindade, que além de outras disciplinas, leciona psicologia jurídica aqui no Direito de Canoas. Sejam todos bem-vindos. Bom, antes vamos falar da Livraria do Advogado. Isso mesmo, da Livraria do Advogado. Professor Paulo Regis, qual a obra que nós vamos indicar hoje? Pois é, hoje nós temos uma redobrada alegria, porque nós estamos indicando esta obra. Esta obra de autoria de quem? Professor Jorge Trindade. Esta obra é chamada de Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. É uma obra da Livraria do Advogado e editora. Queremos parabenizar o autor e, ao mesmo tempo, a editora, que é a nossa apoiadora cultural. Parabéns a ambos. Muito obrigado, professor Paulo Professor Regis. Jorge Trindade, deixa eu aproveitar a oportunidade. O senhor poderia, por gentileza, fazer uma síntese, já que o senhor é autor da obra, do conteúdo dessa belíssima 8ª edição da obra? Muito obrigado, professor Paulo Regis, muito obrigado pelo convite de novo estar aqui. E dizer que tem que ser um resumo muito sintético mesmo, porque esta obra, que é destinada no campo da psicologia jurídica, não só para estudantes, mas para profissionais da área do direito, juízes, advogados, promotores, defensores, também serve a estudantes e alunos da área da psicologia, da psiquiatria e do serviço social. Portanto, é uma obra multidisciplinar que está agora na sua 8ª edição e tem exatamente 1000 páginas, de maneira que não dá para fazer um histórico da obra. Mas ela trata de alguns temas muito, muito contemporâneos, como, por exemplo, alienação parental, bullying, um fenômeno muito pouco conhecido, mas que se chama stalking. São aquelas pessoas que perseguem o ex-namorado, a ex-namorada, esperam no trabalho, mandam um e-mail, excessivos mensagens. Sim. Então, stalking, abuso sexual infantil, problemas como laudos psicológicos, que também é um tema muito complexo, tanto na área da psicologia como na área do direito, que se referem a episódios de doenças mentais, como esquizofrenia, depressão, algumas patologias que influenciam no campo do direito, por exemplo, no direito de família, no direito penal, quando se trata de aplicar a pena a uma determinada pessoa que cometeu um crime, ou então de não torná-la responsável em virtude de uma doença mental. Esses são alguns dos temas. Dano moral, que é também um tema bastante contemporâneo, não é? Dano psicológico, são alguns dos temas que trata este manual de psicologia jurídica, que serve tanto para estudantes e profissionais, também tanto do direito quanto da área da psicologia. Então, Bives, essa é a obra que nós estamos indicando, né? Indicamos para os nossos telespectadores. E se encontra à disposição já na sua 8ª edição.
Exatamente. E você encontra na Livraria do Advogado. Exatamente. Né? Vamos lá, gente, vamos começar com o assunto. Primeiro com a nossa convidada especial, a professora Alessandra. Até mesmo em meio às notícias da Operação Lava Jato, isso está muito claro, né, um fenômeno que a gente está vivendo hoje, especialmente na cultura brasileira, em diversos aspectos. Vamos lembrar da política. A gente se depara com termos jurídicos, né? Dá para explicar a diferença, professora, por exemplo, de súmula, jurisprudência e, especialmente, precedentes? Pois não. Bem, inicialmente, boa noite, Bives. É um prazer estar aqui novamente. Professor Paulo Regis, professor Jorge Trindade, é uma alegria estar na companhia de vocês. Antes, então, da minha fala, eu gostaria novamente de agradecer, então, o apoio cultural da Livraria do Advogado e a Ubra TV, por ceder esse espaço dentro do Conexão RS, que é tão importante para o curso de Direito e que seria uma pequena forma de nós levarmos, então, à comunidade alguns assuntos que são relevantes e que estão ao alcance de todos, não é? E que, por vezes, no esclarecimento jurídico pode auxiliar, inclusive, no alcance de alguns direitos. Bem, primeiro, em relação à pergunta que foi feita, a palavra-chave para que a gente possa fazer uma distinção em relação a esses termos seria a vinculação. Vinculação quer dizer tornar obrigatória uma determinada orientação vinda por parte dos tribunais. Então, nós já temos de forma muito clara a obrigatoriedade no cumprimento das leis. Sim. Como nós adotamos um sistema jurídico de civil law, e esse sistema tem, então, como primeira fonte do direito a lei, então é muito natural, é muito claro para o cidadão que ele tem que observar o que a lei diz. Isso é muito claro. Até então, o que acontecia com as decisões que vinham por parte dos tribunais eram uma orientação de como é que deveria haver determinado comportamento. Então, quando se busca os tribunais, a intenção da população é encontrar uma segurança. Bom, então, o que o Poder Judiciário decidir vai estar revestida de uma autoridade, por isso eu terei segurança em relação a decisões que eu poderei tomar no futuro, levando em consideração a como é que o tribunal poderá se comportar. Só que essas decisões, que eram então a jurisprudência, daí sim as decisões dos tribunais, Sim. elas serviriam como uma orientação, o que quer dizer que os juízes em primeira instância poderiam acatar essa orientação ou não. Não é? A intenção, então, com a alteração, em especial do novo Código de Processo Civil, seria de impor uma força vinculante a determinados tipos de decisões. E essa força vinculante seria algo mais ou menos como a força que a lei exerce sobre as relações. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Muito bem. Professora Alessandra, nos dias 18 e 19 do mês de agosto próximo, ocorrerá na PUC um evento de processo civil, primeiro evento sobre o novo Código de Processo Civil. E esse evento é alusivo, em homenagem ao professor José Maria Scheimer. E nós sabemos que vão participar ilustres processualistas do Rio Grande do Sul, entre eles o professor Araquém de Assis, professor, entre outros professores, professor Gilberto, Sérgio Gilberto Porto, e também sabemos que a senhora será palestrante nesse evento. A senhora poderia ampliar para nós qual é o tema que a senhora vai abordar? Claro, com muito prazer. Primeiro, um breve esclarecimento. O evento, ele, na verdade, ele acontece em homenagem, então, a esse momento de aposentadoria do professor Tessainer, então, da PUC, agora, aqui do Rio Grande do Sul. A organizadora científica desse evento é a professora Mariângela Melhoranza, que já esteve aqui no programa, conversando uma temática em torno do direito de família. E a intenção, então, em reunir esses nomes, seria de nós trabalharmos diversas temáticas do direito processual civil, e eu trabalharei especificamente os precedentes. Perfeitamente. Professora Alessandra, e aí depois nós gostaríamos de ouvir também o professor Jorge Trindade. Vamos materializar essa temática que a senhora irá proferir a palestra e está hoje presenteando os nossos telespectadores. Questão dos precedentes. Há um caso em que o Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul, foi compelido ao fornecimento de uma droga, de um medicamento, e a sentença do juiz de primeiro grau determina que se o Estado deixar de fornecer a droga ou
o recurso, se não me falha a memória, era meio salário mínimo, para que a pessoa pudesse adquirir a droga no comércio, o Estado seria penalizado, uma multa diária de meio salário mínimo. Houve recurso, essa matéria foi parar no STJ. E, em decisão do STJ, essa decisão fez com que vários estados do Brasil, inclusive Bahia e outros estados, Paraná, esses estados se submeteram também a uma decisão que tem um caráter de um precedente. Ou seja, a partir dali deveria se decidir daquela forma. Como é que a senhora interpreta isso? Vamos tentar explicar para os nossos telespectadores. Pois bem. O que isso, me perdoe, o que isso contribui para diminuir aquela demanda que foi feita na chamada, a imensa quantidade de processos que tramitam no judiciário brasileiro? Perfeito. Como bem lembrou o professor, então, o Bibs, logo na abertura do quadro, ele fez uma menção a respeito da quantidade de recursos existentes e que são analisados anualmente pelo STF. Existe, é claro, até mesmo por uma questão cultural, uma distinção em relação a como são feitas as seleções dos processos que serão analisados pelas nossas Cortes Supremas. É claro que, numericamente, ficou muito clara a intenção de haver uma seletividade maior nos tribunais norte-americanos, e o Brasil, ele até então, ele tinha uma política de amplo acesso à justiça. Só que isso trouxe como um efeito colateral um grande número de ações que tramitam perante os tribunais superiores, o que por vezes acaba fazendo com que as pessoas não consigam receber aquele direito que elas almejam, ou ao menos não receber dentro de um tempo hábil. Como uma forma de minimizar esse impacto, um dos instrumentos inseridos, então, no nosso ordenamento jurídico foram os recursos repetitivos. Seria, então, feita a eleição de um recurso, que seria tido, então, como um recurso um paradigma. Sim. E esse recurso, ao ser analisado, ele serviria, então, como um precedente e vincularia todos os demais recursos que tratam exatamente a respeito daquela mesma questão. Significa que, nos casos em que o Estado for condenado, cabe, sim, a condenação pecuniária na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento, é isso? Perfeitamente. Não se discute mais isso em qualquer tribunal brasileiro. Existe sim, é claro, uma margem de discussão. A intenção não é que aconteça um engessamento do Poder Judiciário, obviamente não é isso, mas apenas para ilustrar nesse tipo de situação, professor Paulo Regis, em que nós discutimos o dever do Estado em fornecer meios para que a população tenha acesso à medicação para tratamento contínuo. Existe hoje algo em torno de 800 ou 900 processos tramitando com essa mesma temática já nos tribunais. E isso então, diminuiria muito o tempo de tramitação dos processos. Não é? Hoje em dia existe essa regra de que o processo tem que ter um tempo razoável. Não pode durar, casos de urgência, não pode durar um tempo muito longo, porque às vezes é a vida de uma pessoa que está em jogo. Perfeito. Bom, a gente usou um exemplo comparativo, usamos uma comparação ali para ilustrar entre o sistema norte-americano e o sistema brasileiro, né? O precedente adotado por esse novo Código de Processo Civil brasileiro, ele tem alguma semelhança, ele guarda alguma semelhança ao adotado pelo sistema norte-americano? Originariamente, quando em fase de projeto, ele era um pouquinho mais próximo. Sim. Porém, foram feitas algumas adequações para que ele conseguisse ser introduzido dentro do nosso sistema jurídico, porque os sistemas são realmente diferentes. Sim. Eles contam com algumas peculiaridades. Mas a intenção dele era de que sim, que ele fosse realmente algo como os precedentes norte-americanos. Não é a íntegra de uma decisão, é um núcleo, ou seja, não é, nesse caso que nós estávamos levando ao conhecimento dos senhores telespectadores, não se trata, na verdade, a questão de saúde, a discussão. O núcleo não é a questão de saúde. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, está previsto na Constituição. O que se discute ali é a incidência de penalidade de multa ao Estado. Esse é o objeto da discussão. Sim. Então, eu lhe pergunto, professora Alessandra,
como diferenciar essa questão nuclear da sentença? O que pode ser realmente um precedente? Perfeito. O precedente seria a parte dispositiva das decisões. É claro que existe um debate ainda, por ser algo muito recente dentro do nosso ordenamento jurídico, existe ainda um acalorado debate por parte da doutrina em relação a como é que se consolidariam, então, esses precedentes e quais tipos de decisões exatamente poderiam ser considerados precedentes, muito embora o nosso legislador, dentro do Código de Processo Civil, tenha proposto um rol. Mas ainda assim comporta-se ali algum debate em torno de que forma aconteceria então essa vinculação por parte para, na verdade, as instâncias inferiores em relação ao que está sendo decidido por parte dos tribunais. Professora, você poderia dizer que isso é uma moldura ou é mais do que isto? Para o sistema brasileiro seria mais uma moldura realmente. Professor Jorge, eu tenho uma pergunta de um telespectador especial que não está assistindo de casa o programa, e sim do Switch, aqui dentro da Ubra TV. Meu Deus do nosso diretor, Guilherme Roquetti, que é aluno. Exatamente o que eu ia dizer. Lhe interessa muito o tema, afinal de contas, o Guilherme que é jornalista e hoje cursa, né, professora? Sim. É colega, né, no curso de Direito aqui da Ubra, e ele perguntou, ele fez uma questão que eu entendi e eu acho bem oportuna. A gente está comparou com o sistema norte-americano. Essas mudanças, em especial... Common law. Né? Especial na questão do precedente, não transformaria a nossa cultura, em vez de aproximar, mesmo que tenha havido mudança, né, com o sistema norte-americano, aproximar do sistema britânico, onde o costume, em comparação com a lei, tem um peso, a questão do costume, da prática, do que é definido e não do que está no papel especificamente. Olha, não é bem a minha especialidade, Sim. o nosso colega sabe disso. Mas eu acho que não é bem a questão do costume. Eu acho que é a questão de fazer um enquadramento, como se fosse realmente a moldura de um quadro, para que as decisões que tiverem aquele conteúdo tenham uma maior eficácia, rapidez e efetividade. Dá para usar da metáfora com a moldura, que se enquadrarem. Isso, não precisa, casos semelhantes não precisam merecer um grande exame, porque já tem uma moldura, me corrija, professora, se eu estou... confundindo, mas já tem uma moldura que adianta a solução. A jurisprudência é a reiteração de decisões no mesmo sentido. Mas ela não é obrigatória. O precedente... A professora disse, não pode ou não. Isso. Seria uma orientação à jurisprudência. Sim. E os precedentes, sim, seriam vinculantes. Agora sim. Imagine, gostei da moldura, ficou bem claro para a gente o que vai se enquadrar. Se nós temos 100 ações iguais, essas 100 ações iguais terão o mesmo tratamento e, a priori, a mesma solução. Na experiência de todos vocês aqui que são da área, né, eu que estou aqui de intrometido, isso vai acelerar, porque o número assusta. Quando a gente faz o comparativo com o sistema norte-americano, de 77 por ano para 88 mil por ano, a gente às vezes fica se questionando como isso é feito, como isso é possível. Né? E, na experiência de vocês, o que vocês acham? Ele tem esse caráter mesmo de aceleração? Certamente, catalisador. Como nós comentávamos antes. Nesse caso, nesse exemplo específico que foi mencionado pelo professor Paulo Regis, se nós acessarmos ali o site hoje do STJ para dar uma olhadinha, do STF, para dar uma olhadinha em relação a essa temática, nós veremos que vinculado a este caso existem outros 800 a 900 casos. O que quer dizer que por meio desta decisão, esses outros 800 ou 900... para quase 1000. Não, serão... aí que está a importância. Sem é dúvida. Preciso que o telespectador entenda isso. É muito importante que o senhor que está aí nos assistindo, e a senhora, logicamente, entenda esse dado que a professora Alessandra está passando. Verdade. Nós estamos dividindo a quantidade excessiva de processos que está submetido ao judiciário brasileiro. Verdade. É impossível. É impossível. Não. Se a gente for parar para pensar, é impossível. Claro. A quantidade será a mesma. O que será o benefício está na solução. De demanda. Sim, o procedimento. Tá bom, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Esse programa, a gente fica às vezes questionando, mas é um termo tão específico, mas esse tema é tão importante porque a gente vê tantos enunciados rodando por aí que a justiça brasileira não anda, porque as coisas não funcionam no Brasil. Que demora a prestação pra jurisdicional. caramba, eu não vou procurar o judiciário porque demora demais.
E com isso a gente pode trazer à luz para que as pessoas possam procurar os seus exatamente, direitos. são remédios jurídicos que vão trazer benefício para a sociedade brasileira. Qualidade de vida. Exatamente, professor Jorge. Para todos nós. Por isso que esse quadro é tão importante e ele vai voltar. Na próxima semana a gente vai estar aqui, quinta-feira, de novo, falando sobre direito. Na outra semana, outra quinta. Sempre às quintas-feiras. Isso que a gente apoio, sabe. sempre com apoio cultural. É exatamente o que eu ia salientar agora, com o apoio cultural da Livraria do Advogado e com a sua participação sempre aí de casa. É uma honra receber todos vocês aqui sempre. Muito obrigado. Professor Até a próxima. Professor Jorge Trindade, parabéns por uma de suas obras. Obrigado. Seja sempre bem-vindo.